Durante um protesto realizado em São Paulo, manifestantes atearam fogo a uma bandeira dos Estados Unidos e a um boneco representando o presidente norte-americano Donald Trump. O ato foi uma resposta às recentes declarações e medidas hostis adotadas por Trump contra o Brasil, especialmente em relação à imposição de tarifas sobre produtos brasileiros. Agora sim, o gigante acordou. Entenderam a referência? Quem vai contar essa história pra gente é Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, nada como um inimigo externo para acordar o patriotismo de verdade, em vez do pseudo-patriotismo aí da direita, que só quer saber de bandeira, hino, mas na hora de defender o país de verdade, entregam pro estadunidense, né? Pois é, Sofia, olha que nesse caso aí é um protesto sem cartão corporativo, tá? Foi um protesto que foi convocado pelas centrais sindicais, pelos movimentos sociais, pela população como um todo, um movimento organizado de população. As pessoas que estão ali no dia a dia nas ruas fizeram esse ato ali, né? Mas aí tem uma questão, tá, Sofia? Esse ato do Donald Trump, ele teve questões muito peculiares, que foi um discurso anti-Tarcísio muitas vezes, foi um discurso contra o Bolsonaro e principalmente a queima do Donald Trump. Eu vou te pedir para começar com a queima do boneco do Donald Trump, que é sensacional, uma das melhores cenas que eu já vi nos últimos anos. Por favor. Tô malhando Judas, né? Sim, eu achei super divertido. Não, isso aí é incentivar o ódio. Contra ele tá liberado. Olha, a gente pode dizer que é uma manifestação cultural no Brasil, porque a gente tem aqui a queima de Judas, né? No período pascual, Justíssimo, justíssimo. manifestação cultural. Nosso Judas é o Donald Trump. E assim, eu achei muito, muito interessante as pessoas com a palavra de ordem ali fora Trump. Quem tem que pedir isso, de fato, seria o povo estadunidense, mas que também já está pedindo o impeachment de Donald Trump. Então tá tudo certo. Vale lembrar uma coisa, tá, Sofia? Na Avenida Paulista, apenas na Avenida Paulista, porque essa manifestação contra o tarifaço aconteceu em quase todas as capitais do Brasil, mas na Avenida Paulista chegou a somar ali cerca de 15 mil pessoas que ocuparam ali a região da MASP, a região que também, em frente ao MASP, é muito tradicionalmente conhecida ali por várias manifestações, mas inclusive bolsonaristas. A última do bolsonarismo, muito organizada, com meses de antecipação, com pedidos de Bolsonaro em live sobre aquela manifestação, não atingiu nem 12 mil pessoas. E uma espontânea convocada praticamente de véspera contra a tarifação de Donald Trump, feita E, só com os movimentos sociais, deu 15 mil pessoas. Pode e falar, detalhe, Sofia. no meio da semana. Numa Não foi quinta-feira, numa exatamente. quinta-feira, porque, gente, no final de semana, aquela região, ela já é fechada. A Paulista, ela é fechada no domingo. Então, você consegue juntar umas 5 mil pessoas ali na região da Paulista num domingo sem ter nada acontecendo. Não precisa ter manifestação, sabe? É, numa quinta-feira, não, aquelas 15 mil realmente estavam ali para isso.
Exatamente. E foi um ato que já veio sendo provocado ali pelas frentes, né? Brasil Popular e Povo Sem Medo. A gente não chegou a fazer um corte do Povo Sem Medo, não, né, Sofia? Mas é um movimento que já vem adentrando e ocupando bancos no Brasil, shopping centers. Então, assim, é bem interessante a movimentação, porque é uma ideia de taxação dos super ricos. Então, o protesto não foi só por causa do tarifaço do Donald Trump, mas isso também fortaleceu, né? Foi um dos motes ali para fortalecer essa luta. Mas as pessoas estavam ali também para pressionar o Congresso Nacional a taxarem super ricos e defendendo também o fim da escala 6 por 1 pela vida além do trabalho, o movimento BAT, o movimento 6 por 1, que é um movimento que é muito que saiu do PSOL, é apoiado pelo PSOL e que vem tomando outras centrais aí pelo país, que é extremamente necessária, gente. Então é isso. Algumas pessoas também ocuparam esse espaço aí, que Pedro vai trazer exatamente os discursos do Boulos, da Erika Hilton, mas a Luciene Cavalcante, do PSOL, o deputado estadual Eduardo Suplicy, foram alguns dos destaques na Paulista. Teve meme para tudo quanto é lado, mas a gente vai dar foco para uma outra coisa também, tá, Sofia? Enquanto as pessoas, 15 mil pessoas estavam lá na Paulista se mobilizando contra as irregularidades que vem acontecendo em São Paulo, que está frio, inclusive, né? As pessoas não estavam confortáveis ali no domingo ensolarado. As pessoas estavam ali ocupando seu espaço, lutando por melhorias. Mas tinha uma pessoa que estava num lugar bem quentinho, confortável, falando caquinha. Eu só vou dizer caquinha, tá? Para a gente não levar processo, mas é caquinha, tá, gente? Vamos ouvir o que certa figura falou, Sofia? Como é que sai dessa enrascada agora? A gente vai continuar com o nosso orgulho, né? Somos brasileiros, todos nós temos orgulho de ser brasileiros. Mas como é que resolve essa situação? Se você olhar para a Segunda Guerra Mundial, o que os Estados Unidos fez com o Japão? Lança uma bomba atômica em Hiroshima para demonstrar força. Qual foi a reação do Japão naquela época? Falou, olha, nós aqui somos patriotas, isso é uma interferência dos Estados Unidos aqui no nosso país, vamos resistir, fora Yankees. Qual foi a consequência 3 dias depois? Uma segunda bomba atômica em Nagasaki. Para aí depois, sim, haver, no dia 16 de agosto de 1945, portanto, 2 semanas depois da primeira bomba, haver uma rendição formal por parte do Japão. Então, essa situação tem que ser encarada como uma negociação de guerra, assim, onde nós não estamos em condições normais, nós não estamos em condições de exigir nada por parte do governo Trump. Ele vai fazer o que ele quiser, independente da nossa vontade. Cabe a nós termos a responsabilidade de evitar que caiam 2 bombas atômicas aqui no Brasil, para depois nós anunciarmos que vamos fazer anistia, para depois nós anunciarmos, que eu acho que é uma segunda coisa que ele vai querer também colocar na mesa de negociação, porque é o que está na carta dele, que é a questão da liberdade de expressão nas redes sociais. Ai, tanta coisa aí. Primeiro, patriota. Patriotas. O patriota que diz: gente, fica de 4 de uma vez. Senão ele vai fazer mais. E segundo, Flávio, qual a parte do seu discurso que você conta que o seu irmão estava há meses nos Estados Unidos negociando para que o Trump jogasse a bomba atômica em cima do Brasil? Qual a parte do seu discurso que você vai contar que o seu irmão comemorou que o Trump anunciou que vai jogar uma bomba atômica no Brasil? Qual a parte do seu discurso que você vai contar que o Trump não jogou bomba atômica nenhuma, só anunciou que vai jogar, e que ele já anunciou que ia jogar bombas atômicas em outros países várias vezes e voltou atrás antes de jogá-la? E qual a parte que você vai contar que teve vários países que jogaram bomba atômica de volta e que o Lula, inclusive, já está estudando bombas atômicas que ele pode jogar de volta? Tipo, é tão errado esse discurso em tantos níveis. Sofia, sabe, uma pessoa que não tem o mínimo conhecimento do que foi a Segunda Guerra Mundial poderia até falar sobre isso, mas a gente está falando de um senador. E assim, tem um lado da meme que eu vou utilizar daqui a pouquinho, que eu tenho que debochar esse discurso do Flávio, mas falando sério por um segundo. O senador está comparando
um país que estava apoiando Hitler e o nazismo na Segunda Guerra Mundial, que foi bombardeado por isso ao Brasil, que não fez absolutamente nada e que é querido, querendo ou não, o Brasil, o Bolsonaro, ele pode ser uma figura que não é bem vista por ninguém, mas o Brasil ele sempre foi bem visto por todo mundo. O Brasil se envolveu em guerra no finalzinho da Primeira Guerra Mundial e se envolveu na guerra na Segunda Guerra Mundial. Tirando isso, o Brasil só vai para a área de conflito como missão de paz. O Brasil não é um país que é visto como um país que tem interesse em conflitos com outros. Então, a gente já teve uma relação ali de alguns países europeus falando sobre a taxação de uma forma direta. A gente já tem a China falando de uma taxação de uma forma muito direta, dizendo, inclusive, que é uma tentativa de coação e pontuando que é inaceitável o que vem sendo feito, mas ninguém está a favor, isso não é só a China, ninguém está a favor da taxação de Trump para o Brasil. Então, não, gente, não vem uma bomba atômica, isso é uma tentativa de ameaça. Dito isso, o Lula falando sobre a família Bolsonaro é perfeita, só faltou o Lula dizer arregão. Eles são isso. E eu acho, e aí eu desafio até um pensamento, tá, Sofia? Vendo as repercussões após, né, a taxação do Trump, e vendo o pessoal na Paulista, eu tenho certeza que o Flávio, que talvez seja uma das pessoas que estrategicamente tem um pouco mais de conhecimento do que seus irmãos, seja uma pessoa que está tentando entender que eles fizeram cagada. E é exatamente isso. Esse pedido de taxação, ele piora a popularidade do Bolsonaro, porque agora não dá mais para dizer que o Bolsonaro é uma figura que quer negociar pelo bem do país, que o Eduardo não está influenciando contra a pátria. Então, o Eduardo já foi solicitado, inclusive, pelo PSOL, a prisão do Eduardo pelo crime de lesa pátria. A gente tem outras questões aí entrando nesse meio, e, sobretudo, o que eu acho muito importante, Sofia, é a gente compreender que a imagem do Bolsonaro ela vem se queimando ainda mais. A gente não trouxe, não vai trazer um corte específico, mas para quem não assistiu ainda no noticiário, o Tarcísio pede a devolução do passaporte do Bolsonaro ao STF para que o Bolsonaro vá aos Estados Unidos negociar a tarifação de Trump, gente. Isso é tão ridículo que a gente só pode levar nessa linha do deboche mesmo, que eles estão tentando articular, eles estavam tentando articular ali uma anistia para Trump, mas o que eles viram foi um efeito contrário, um efeito que a cada momento pessoas ricas, pessoas que estavam ligadas de alguma forma ao Bolsonaro se distanciam e prejudica, inclusive, o agro, que é pop, as indústrias, a FEB e outras indústrias ontem estavam também na movimentação e em apoio aos manifestantes na Paulista, o que é muito interessante, porque agora eles estão se movimentando contra uma tarifação absurda. É isso, né, Sofia? O tiro saiu pela culatra e, assim, eu acho muito positivo, sobretudo para essa galera que ainda tinha um mínimo de imagem de que os Estados Unidos era bom, que iria salvar o país, e agora eles estão sentindo na pele que eles só prejudicaram o país e talvez esses ídolos estão perdendo a credibilidade. Eu estou adorando. Cara, foi um baita de um tiro no pé deles e eles estão prestes a descobrir que o Trump não se importa com eles. Que o Trump tá usando eles de pretexto que, na verdade, isso aí é por causa do BRICS e isso aí é por causa das Big Techs. Eles vão ficar, ah, não, agora nós vamos negociar para o Trump tirar as tarifas porque as tarifas estão prejudicando o Brasil e vão quebrar a cara porque o Trump vai mandar um belo de um foda-se para eles. Enfim, é isso, Dai. Ficamos por aqui? Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saia daí que nós já voltamos com mais notícias.